Boa noite, tudo bem? Começando a live de hoje com uma música super tranquila. E é isso aí. Vamos chegando, vamos chegando. Daqui a pouco a gente começa a conversar sobre o nosso assunto de hoje. Por você, eu deixaria de beber. Por você, Olá, tudo bem? Vamos esperar o pessoal chegar. Enquanto isso, vamos curtir essa música. Essa música, ela não foi escolhida à toa. Essa música do Por Você, que é do Barão Vermelho, mas que foi regravada pelo Frejá, ela não foi escolhida por à toa. Na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para você logo no início da live, para que você consiga passar a live toda pensando sobre ela. E quem sabe, isso consiga te gerar alguma transformação. E a pergunta é: pelo outro, a gente faria muita coisa, né? Pelo outro, a gente viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado no inverno, tem muitas, né? Frases dessa música que a gente pode usar. Mas e por você? O que você faria por você? E pelas suas relações? Pelas relações que você desenvolve e pela forma como elas conseguem te tocar. O que você faria por elas? Será que você faria as mesmas coisas que você faria pelos outros, por você mesmo? Ou será que aí fica um pouco mais complicado pensar sobre o assunto? Será que você se empenharia tanto em fazer mudanças por você? Será? Ou será que é muito mais fácil abrir mão da gente pelos outros? Essa é uma reflexão bastante importante e o convite dessa live é justamente para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Pensar um pouquinho sobre as nossas relações, como que elas nos constituem e como que a gente pode agir nessas relações pensando sempre no nosso bem-estar, pensando sempre na gente, no que a gente quer, na forma como a gente enxerga, né? Então é sempre importante pensar sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Brenda Lipinharski, eu sou psicóloga especializada na fase da adolescência e pensando em todos os desafios que a fase da adolescência e da adolescência trazem para os pais, eu organizei esse desafio aqui, 5 dias para mudar sua relação com seu filho, para pensar, fazer algumas discussões teóricas e práticas sobre a adolescência e como que a gente lida com os desafios que elas nos trazem, né? Pensando sempre que a adolescência ela é um momento de processo de desenvolvimento e ela é um momento muito importante, porque se não for bem trabalhada, né, se os estímulos não forem os corretos e se a gente não conseguir desenvolver um processo de consciência nessa fase da adolescência, é bastante difícil a gente pensar que esse processo vai acontecer depois, porque na fase da adolescência a gente ainda tem uma capacidade de mediar as relações desse adolescente muito ampla, o que fica bem mais difícil quando esse adolescente cresce e se torna um adulto. Por isso a importância da fase da adolescência, porque nela a gente tem a capacidade cognitiva do nosso adolescente já desenvolvida para gerar esse processo de consciência e nós temos meios de ofertar a mediação que ele precisa para que essa consciência efetivamente se desenvolva. Então, por isso, a fase da adolescência é extremamente importante e, por isso, pensar sobre ela, compreender um pouquinho melhor e planejar a relação que a gente vai estabelecer com o adolescente é essencial para a gente pensar em um adolescente que realmente consiga desenvolver esse processo de consciência ao longo da sua vida. Seja muito bem-vinda, meninas, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. O tema da nossa live hoje é um pouquinho uma reflexão sobre a nossa construção e como ela influencia nas nossas relações. Eu vou pedir só um favor para vocês. O áudio da live de ontem ficou bem esquisito, ele deu uma atrasadinha na imagem. Então, se em algum momento vocês perceberem isso, por favor, me avisem aqui nos comentários, que aí a gente vai tentando corrigir aos poucos. Por enquanto, tá tudo certo, o áudio, o som, tá tudo ok, senão a gente já corrige agora, não passa vergonha durante um monte de tempo. Por favor, comentem aqui embaixo se tá tudo certinho. Bom, muito bem, hoje é o nosso último dia de desafio, né? Já foram 4 lives até agora, cada uma falando sobre um assunto mais interessante que o outro. E aqui eu vou fazer um breve resuminho sobre as outras lives para quem não conseguiu participar de todas ou perdeu um pedacinho da outra. Vou tentar sintetizar aqui bem rapidinho
um pouquinho sobre os assuntos que a gente já trabalhou, que são essenciais para que a gente consiga adentrar no assunto de hoje. A nossa primeira live, que aconteceu lá na semana passada, falava um pouquinho sobre os gostos e as opiniões do adolescente e como esses gostos e opiniões eles se alteram ao longo da adolescência. E esse processo, apesar de causar bastante estranheza e gerar um processo de afastamento em geral do adolescente e da sua família, ele é um processo extremamente necessário. Porque caso esse processo não aconteça, caso essa mudança de opiniões, esse choque entre o que foi trazido pela família e o mundo exterior não aconteça, esse adolescente ele vai apenas passar um processo de reproduzir o que a família já tem ali cultivado dentro da sua cultura, né? Dentro da sua cultura familiar. Isso não é de todo negativo, mas limita o desenvolvimento. Limita porque não permite que todas esses processos, né, de opinião, de personalidade, sejam colocados em xeque e que gerem a possibilidade de um desenvolvimento de consciência. Então, pensar nos gostos e pensamentos do adolescente como mutantes e como uma mudança que é essencial para que o processo de desenvolvimento da adolescência consiga acontecer. E também a gente conversou bastante sobre a questão de como que esses gostos e mudanças, por se alterarem na fase da adolescência, muitas das vezes acabam gerando choque com os pais. Essa é uma das principais, uma das principais questões relacionadas a isso. Pessoal, por favor, eu vou recomeçar a live então, porque como ontem já aconteceu isso, eu tô com medo que possa acontecer de novo, eu vou reiniciar a live então. Daqui 2 segundos. Voltamos, né? Ai, essa internet, olha, cada coisa. Até então tava tudo certinho, as outras 3 lives saíram bem certinhos, então eu vou esperar o pessoal voltar aqui que tava lá na outra transmissão. E aí a gente já continua a nossa retrospectiva das lives dessa semana, né? Considerando que hoje é a última, é importante a gente pensar um pouquinho sobre tudo que já foi trabalhado pra gente conseguir fazer o fechamento total, beleza? Bom, então conforme a gente estava falando, né, uma outra coisa que a gente conversou na nossa live da semana, a primeira live do nosso desafio, foi que é bastante importante que os pais compreendam o processo dessa mudança ser necessária e compreendam também que a gente precisa entender quais são as posições do nosso adolescente que realmente fazem parte de todo esse processo de mudança, que realmente são saudáveis e desejáveis para a fase da adolescência, e quais são aquelas mudanças que podem gerar algum prejuízo no desenvolvimento, seja por colocar o nosso adolescente em risco, seja por ser uma opinião que prejudica alguém, enfim, existem várias possibilidades. Mas essa clareza sobre o que é realmente parte da adolescência e o que pode gerar prejuízos é importante e é uma função necessária para que a gente consiga, em certo ponto, orientar esse desenvolvimento do adolescente para que ele aconteça da melhor forma possível. Então a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso e precisa tentar analisar ao máximo, com a maior clareza possível, né, essas diferenciações, essas possibilidades que a gente tem aí dentro da adolescência e dessa mudança de opiniões e de gostos, enfim, de todas as mudanças que acontecem dentro do processo da adolescência. Essa foi a nossa primeira live. Na nossa segunda live, a gente conversou um pouquinho sobre comunicação e a importância da comunicação como a base de qualquer relação que a gente estabelece. Seja uma relação com a nossa família, seja uma relação com colegas, seja relação de qualquer natureza, elas necessitam de comunicação. É através da comunicação verbal e não verbal que a gente consegue, de verdade, fazer com que essa relação avance. Caso contrário, seriam apenas momentos ali de conhecimento, né? Assim, saber quem é a pessoa, conhecer de vista, mas sem uma comunicação efetiva, sem conseguir estabelecer ali um senso, uma facilidade em trocar experiências, opiniões, ideias, não é possível estabelecer uma relação forte, né? Porque a gente não consegue, nós somos seres sociais e essa sociedade ela passa pela comunicação. Lembrando que aqui comunicação não é apenas a conversa, existem vários modos de comunicação. Com as redes sociais, essas formas de comunicação, elas se pulverizaram ainda mais. Então existem várias formas de comunicação, mas o importante é
que exista a comunicação. E uma comunicação que se paute sempre na ideia de que a pessoa com quem nós estamos estabelecendo uma relação é uma pessoa diferente da gente. É uma pessoa que tem opiniões diferentes, que tem fundamentações diferentes, que tem formações psíquicas diferentes. E, portanto, uma pessoa que é diferente. E por isso, pensar um pouquinho sobre como essa comunicação vai acontecer é bastante importante. Porque pensando como essa comunicação vai acontecer, a gente consegue ter uma ideia geral de que nem tudo que a gente quer falar tem o mesmo significado para a pessoa que vai escutar. Nem tudo aquilo que a gente quer transmitir para a pessoa, né? Nem tudo que da forma como a gente quer transmitir vai ser transmitido da mesma maneira, porque a pessoa que está escutando tem uma formação diferente e, portanto, vai ouvir aquelas palavras com significados diferentes do que a gente atribui. Por isso, pensar na comunicação que a gente estabelece, elaborar maneiras de conseguir comunicar o que a gente quer da melhor forma possível, no melhor momento possível, é essencial para a gente desenvolver relações que gerem desenvolvimento na gente, que gerem um processo ali de uma relação saudável. E com os nossos filhos isso fica ainda mais importante, porque sem a comunicação a gente não vai conseguir estabelecer uma relação que consiga gerar desenvolvimento. Na verdade, sem a comunicação, sem a gente conseguir ter essa abertura para conversar com ele coisas que são importantes dentro da relação entre vocês, não é possível conseguir orientar o desenvolvimento, não é possível gerar nele o processo de consciência que a gente precisa ter dentro da adolescência. Então a comunicação ela é essencial. Sem contar que é através da linguagem e da comunicação que a gente estabelece com os outros que nós nos formamos. Se a gente não conseguir utilizar da linguagem e da comunicação com os outros para nos apropriar desse mundo que está fora da gente, nós não vamos nos tornar quem nós somos. Nós não vamos conseguir desenvolver capacidades mentais como, por exemplo, memória, atenção, consciência, então nem se fala. Então, a comunicação ela é essencial e é papel dos pais entenderem essa comunicação como uma ferramenta para possibilitar o desenvolvimento da consciência durante a adolescência. Esse foi o assunto da nossa segunda live, que aconteceu na segunda-feira. Na terça, nós conversamos um pouquinho sobre as vivências. Vivências é a forma como a gente interpreta e significa as experiências que a gente tem na nossa vida. Tudo que a gente passa na nossa vida pode ser considerado uma vivência. Desde ir ao shopping, até tomar um café da manhã diferente, até acordar de uma maneira diferente, dormir com uma roupa diferente, fazer uma guerra de travesseiro. Tudo isso são vivências. E a forma como a gente entende essas vivências e como a gente faz essas vivências parte de nós é o que gera desenvolvimento humano. Toda a nossa história, tudo que nós somos hoje, o nosso pensamento, o que a gente sente, tudo isso é organizado a partir dessas vivências, a partir dessas experiências que nos formam e nos afetam. E a gente conversou sobre como fornecer experiências para o nosso adolescente, vivenciar momentos com o adolescente é essencial, não só para estreitar a relação, mas claro que isso também, né, estreitar a relação é essencial para a gente pensar na adolescência, mas também para a gente fornecer meios desse adolescente conseguir se desenvolver, fornecer formas desse adolescente experienciar o mundo a partir dos seus significados e conseguir se formar a partir disso. E quanto mais valorosas essas experiências, quanto mais você conseguir mediar esse processo de vivência, mais você vai conseguir gerar desenvolvimento nesse adolescente, mais você vai permitir que a sua relação com ele esteja cada vez melhor e cada vez mais rumo a um processo de desenvolvimento de consciência. E todo esse processo de vivência, ele é um processo simples, teoricamente, porque qualquer coisa pode se tornar uma vivência, mas ele também é complexo, porque para tornar uma vivência valorosa, a gente precisa de um pouco de esforço psíquico. A gente precisa colocar mais do que nunca o esforço de compreender que aquela outra pessoa que está ali é uma outra pessoa, é um outro ser com outras ideias, com outros valores, com outras construções, e que é isso, essa construção desse sujeito vai afetar a forma como essa vivência vai ser compreendida por ele. E, portanto, é fácil promover uma vivência, mas é difícil fazer com que ela se torne parte do desenvolvimento humano. E para isso a gente precisa
melhorar a relação. Para isso a gente precisa compreender esse outro sujeito que está junto com a gente. Para isso a gente precisa, de fato, estar numa relação que gere um processo de desenvolvimento. Ontem, na nossa live de ontem, a gente conversou um pouquinho sobre planejamento e organização de relações. Sim, porque assim, nós desenvolvemos várias relações, né, com várias pessoas do nosso círculo de amizade. E, em geral, essas relações, elas são automatizadas. A gente conversa, reage, né, troca experiências, troca ideias, troca pensamentos, mas, em geral, é um processo automatizado. A gente lida com aquilo que aparece. Porém, quando a gente fala sobre relação com os filhos, em especial com os filhos adolescentes, essa não pode ser uma relação automatizada. Porque a função dos pais dentro da relação com os adolescentes é justamente a de promover o desenvolvimento. É justamente a de trazer o desenvolvimento para dentro do sujeito. E a partir disso ele consiga desenvolver consciência. Portanto, se a gente só continuar ali no momento do automático, a gente não consegue trazer esse processo a nível de consciência e não consegue desenvolver isso no adolescente. Então, é importante pensar sobre isso e pensar que as nossas relações, quando elas têm um objetivo, elas precisam ser organizadas. Nós precisamos pensar nesses objetivos que a gente quer atingir e, nesse caso, né, o objetivo que a gente quer atingir é o desenvolvimento da consciência e trabalhar para isso, organizar e planejar ações e relações da forma que a gente consiga promover esse desenvolvimento de consciência. E foi sobre isso que a gente falou ontem, sobre como a organização dessas relações é essencial para que a gente consiga pensar no processo de desenvolvimento de consciência. E é claro que esse planejamento e essa organização, apesar de serem necessários, nem sempre vão dar certo. Porque, como a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, a outra pessoa é outra. Por mais que a gente tenha intenção, por mais que a gente tenha pensado em todos os aspectos, por mais que a gente tenha nos esforçado para conseguir gerar ali um processo de desenvolvimento, pode ser que esse nosso planejamento não dê em nada. Pode ser que esse planejamento não gere os efeitos que a gente gostaria que ele tivesse. E tá tudo bem. O que importa é sempre ter em mente que o nosso objetivo como pais deve sempre ser guiar o nosso adolescente rumo a esse processo de desenvolvimento de consciência. As ações que a gente tem no dia a dia, a forma de falar com ele, a forma de promover vivência, tudo isso deve ser pensado justamente para gerar consciência. Se a gente não tiver essa clareza, a relação com o nosso filho adolescente vai ser só mais uma relação automatizada e mais uma relação que não vai gerar todo esse processo de consciência que a gente está falando. Tranquilo? Resumão da semana, resumão de tudo que a gente já falou hoje. E hoje a gente fecha com chave de ouro, falando um pouquinho sobre você. Exatamente, a gente vem falando várias coisas que você tem que fazer, que você tem que pensar, que você... E agora a gente vai falar um pouquinho sobre você e sobre como o cuidado com você, o cuidado com a sua saúde mental, com a sua consciência, pode influenciar positiva ou negativamente no processo de relação que você tem com o seu filho. Então, pessoal, vou tomar um golinho de água. E vou voltar à pergunta que eu fiz lá no início, enquanto a gente escutava a música do Barão Vermelho. O que você faria por você? Qual é o extremo a que você chegaria por você? Será que você tomaria as atitudes extremas que você tomaria talvez pelo seu filho? Ou talvez pelo seu marido? Ou talvez pelo seu pai, pela sua mãe? É muito mais fácil a gente pensar em ações extremas que a gente faça para o bem-estar dos outros. É muito mais fácil porque exige menos consciência de si, exige menos reflexão sobre a gente. Pensar sobre a gente é um processo bastante doloroso. É um processo doloroso porque pensar sobre a gente passa por tocar em feridas que a gente não quer tocar, por passar por assuntos que a gente não quer falar, por sentir e lembrar de coisas que a gente não quer sentir e lembrar. E por isso se torna um processo doloroso. Para a gente entender o que a gente faria pra gente, o primeiro passo de todos é compreender o que a gente quer. Muita gente não sabe sobre isso. A quantidade de gente que chega aqui no meu consultório, ali na minha poltroninha, e fala assim, eu não sei o que eu quero, é muito grande. Nós não fomos ensinados a olhar para nós.
Nós somos ensinados a olhar para o outro, a julgar o outro, a pensar o outro, a compreender o outro, a fazer coisas pelos outros. Mas, raramente, a gente é ensinado ou a gente é convidado a pensar sobre a gente. Pensar sobre os nossos desejos, julgar as nossas ações, compreender as nossas ações. Muito raramente a gente consegue chegar nesse nível de reflexão. E quando consegue, em geral, a gente tem uma tendência, assim, eu falo a gente como público geral, sem fazer exceção nenhuma, da maneira mais genérica possível, mas em geral a gente tende a pegar essa culpa, pegar essa nossa construção e jogar no colo do outro. Ó, eu sou assim, estou reconhecendo que eu sou assim, mas isso é por causa do outro. Ah, eu penso dessa forma, mas isso é por causa do outro. E geralmente a gente não consegue pegar a parte da responsabilidade que nos cabe. É claro que o outro nos forma, é claro que o contexto social em que a gente vive nos forma, é claro que tudo isso é influência e tudo isso faz parte da gente. Mas e qual é o nosso papel frente a isso? Esse é o primeiro passo, e esse é um passo que dói. Esse é um passo que dói porque a gente precisa reconhecer em alguns pontos as nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações psíquicas, até que ponto a gente consegue chegar, psiquicamente falando, e reconhecer as nossas limitações sociais. Até que ponto a gente consegue interferir em X ou Y relações. Então a live de hoje é um convite, como eu dizia lá na capa de convite da live, a pensar, a se olhar no espelho, a olhar para dentro da gente mesmo e compreender como que a gente se construiu e como que isso afeta o outro e como que isso pode estar alterando ou orientando a relação com o meu filho para uma forma que eu não desejaria que fosse. E essa reflexão, ela é bem dolorosa, ela é bem difícil, mas ela é importante. Não tem como a gente cuidar do outro e querer orientar o desenvolvimento do outro se a gente não cuida da gente e não orienta o nosso desenvolvimento. Se a gente não tem capacidade de olhar para nós e pensarmos sobre toda a nossa construção, como é que a gente vai fazer isso com o outro que está distante, né? Que não está dentro de toda a nossa subjetividade? Então é importante pensar um pouquinho sobre isso e pensar sobre como isso constrói as relações que a gente tem ao longo da nossa vida. E aí a gente tem uma pergunta, né? Normalmente, quando a gente tem um processo de adolescente ali que não está correspondendo às necessidades sociais, né? Um adolescente que faz coisa errada, que vive se metendo em confusão, que usa drogas, que, né, acaba utilizando de formas sexuais sem a devida consciência. Quando a gente tem adolescentes nesse sentido, assim, né, que causam tumulto, em geral, os pais são os primeiros a ser olhados, né? Em geral, tem um monte de dedinho apontado para os pais, no sentido de, você não fez isso, você não fez aquilo, você é insuficiente, você é um pai ruim. E por que será que isso acontece? Por que será que essa culpa pelo adolescente sempre cai no pai? É claro que em muitos momentos, né, a orientação dos pais ela é necessária e às vezes ela não faz o seu papel. Mas, na maioria dos casos, não há essa distinção. Não há a compreensão de que há uma multifatorialidade na construção daquele adolescente. Em geral, a gente olha para os pais e aponta o dedo, você e você. Pronto, acabou, não tem mais nada. É a mãe que é insuficiente, é o pai que fez isso. Acabou, não olhamos para outros fatores. E isso é um processo muito complexo. Porque ao invés de organizar uma solução, de pensar em práticas que realmente possam ajudar esse adolescente no seu processo de desenvolvimento de consciência, a gente dá a culpa para uma pessoa e não fala o que ela faz com essa culpa. Não organiza como essa culpa vai ser distribuída, por que ela vai ser distribuída e como que ela vai ser distribuída. Simplesmente joga no colo dos pais e fala, lidem com isso, né? E isso não muda o fato do adolescente ser um tumultuador. Não muda. O simples fato de apontar o dedo pro pai e falar você está errado, não muda o fato do adolescente ser um tumultuador. Ele vai continuar sendo. Porque não é assim uma coisinha, olha, agora os pais são responsáveis, pronto, resolveu o problema. É uma construção social gigantesca que envolve diversos fatores. E nesses diversos fatores, os pais são apenas um deles. Apenas um fator que organiza esse desenvolvimento. E aí, tá. Então eu sou uma hipócrita, né? Porque eu tô aqui há 4 dias falando sobre isso, sobre como os pais podem melhorar a relação com os filhos,
mas na verdade eles não são todos os culpados. Pera lá, vamos com calma. Eu estou aqui e o meu objetivo com esse desafio e com essa semana de lives era trazer para você uma compreensão sobre a sua relação com o seu filho e como que ela pode melhorar a relação. Não o seu filho. Melhorar o seu filho é papo para outros momentos, é uma questão muito mais complexa que exige uma análise individualizada muito maior. Aqui estou falando sobre como a relação entre pais e filhos adolescentes pode ser organizada para gerar desenvolvimento e consciência. Ponto. Esse é o objetivo. Trazer para você pensamentos teóricos e práticos do que você pode fazer para melhorar a relação com seu filho adolescente. Agora, isso significa que eu estou culpando você pela relação que você tem com seu filho? Não. Primeiro porque a relação acontece entre vários polos. E a gente não sabe exatamente onde essa relação está fragilizada. Se é no seu processo, se é no processo do seu filho, se é no processo do seu marido, se é no processo de todo mundo junto, se é no processo da sua esposa, não sei. Não sabemos, não tem como eu generalizar isso de maneira aberta, porque cada relação vai funcionar de uma forma diferente. Então não estou falando aqui que a culpa é sua. Estou te dando instrumentos para você lidar com isso. São coisas bem diferentes. Então, é necessário olhar para essa culpabilização dos pais. E além dessa fragilidade acontecer ali dentro da relação, onde tem várias pessoas, nós temos outras coisas que influenciam na formação do adolescente. Porque como a gente já falou, o adolescente está num processo de ganho de autonomia. Ele quer sair de casa, ele quer fazer as coisas dele, ele quer ter o grupo dele. E nesses contatos com o mundo exterior, ele vai entrar em contato com coisas que vão formar ele de uma forma diferente do que você estava formando até então. E apesar de ser um processo positivo, isso pode gerar uma fragilização da relação, que em absolutamente nada tem a ver com a sua postura dentro dela. Além disso, nós também temos as formações biopsicossociais dele, de como tudo isso que acontece, de como você é vista através dele, né? De como ele te enxerga e de como ele reage à sua presença. Isso são coisas que não são moldáveis. A gente não pode simplesmente pegar o adolescente e falar, viu, olha, me enxergue como uma pessoa de confiança, porque isso não vai acontecer da noite para o dia. Isso é um processo de relação que acontece ao longo dos anos. Então, todo o objetivo dessas lives não era o de culpabilizar você, pai, e você, mãe, pela relação talvez um pouco conturbada que você tenha com seu filho, mas de te fornecer instrumentos para mudá-la, se for o seu caso, ou de construí-la, se ainda não for o seu caso, né? Se você ainda não tiver filho, ou enfim, seu filho não for adolescente ainda. Ferramentas para que você consiga construir essa relação desde o começo, ou de mudá-la de uma forma gostosa, de uma forma que conduza ao objetivo da adolescência. Mas, em geral, o que a gente observa é exatamente isso, a culpabilização dos pais. O dedo na cara e, ó, você ferrou, você é insuficiente, você é um péssimo pai. E não é bem assim que a banda toca. Existem muitos outros contextos por trás que são necessários ser analisados se a gente quiser entender a compreensão e a formação do adolescente. Certo? Então, o primeiro passo a se compreender a partir disso é que não, a culpa não é sua. A culpa não é sua. Você tem instrumentos para melhorar isso, você pode fazer alguma coisa, mas isso não significa que a responsabilidade seja toda sua. A responsabilidade não é sua, a responsabilidade está dividida aí numa multifatorialidade gigantesca que envolve a formação de seres humanos, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa adentrar para a gente começar a entender o ponto-chave dessa live de hoje. O segundo ponto que a gente precisa compreender é a necessidade da gente entender a nossa formação, para só então a gente conseguir entender a formação das relações que a gente constitui, né? Entender como a gente se relaciona com determinada pessoa. Porque eu falei várias vezes aqui, o indivíduo é único. A forma como a gente se construiu é única. Vem a partir das vivências que a gente teve, vem a partir das comunicações que a gente desenvolveu ao longo da nossa vida, vem através das relações que a gente teve e de como tudo isso formou a gente. Então, como a gente pode avançar num processo de compreensão das nossas relações se a gente não tira um tempo para compreender a gente mesmo? Se a gente não tira um tempo para entender alguns motivos nossos. Por exemplo, lá na nossa primeira live, quando a gente falou lá sobre a questão dos gostos do adolescente soarem estranho para os pais. Entendeu? Por que eu acho aquilo ruim? Qual parte da minha construção como sujeito me levou a pensar dessa forma?
o porquê que talvez isso possa ser quebrado. E a partir disso, pensar em formas de talvez reestruturar esse pensamento que você mesmo concordou que não é muito legal. Esse olhar para dentro, essa compreensão sobre si mesmo, esse olhar no espelho, é o primeiro passo para que a gente daí sim consiga pensar nas nossas relações. Tá, mas isso é muito difícil. É extremamente difícil. É o ponto mais difícil, talvez, das nossas vidas. Entrar em contato com a gente mesmo, entrar em contato com as nossas dores, com os nossos traumas, com os nossos sentimentos, é muito difícil. Primeiro, porque a gente não é ensinado a isso. E segundo, porque a gente não está acostumado a fazer isso. E aí existem meios para fazer isso. Se você já tiver um processo de consciência desenvolvido, se você já consegue atingir esse ponto sem ajuda, muito que bem, faça essas compreensões diárias. Pense um pouquinho sobre as suas atitudes, sobre as suas relações, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, da onde eles vêm, para onde eles vão, né? Aquela filosófica frase de filme. Entenda como eles chegaram até você e como eles te afetam. E se você não consegue fazer isso, se você não sabe nem por onde começar, talvez fosse hora de você procurar uma terapia. Talvez fosse hora de procurar um profissional para te ajudar nisso. Porque esse é o objetivo da terapia, afinal de contas, né? Fazer com que você tenha um processo de autoconhecimento sobre você mesmo muito mais amplo. Esse olhar para nós, ele dói. Ele dói, ele é chato, ele é difícil. Às vezes a gente quer deixar de lado, às vezes a gente quer fugir dele com todas as pressas possíveis. Porém, ele é extremamente benéfico. Porque a partir do momento que a gente consegue olhar pra gente com esse olhar consciente e consegue agir na nossa própria realidade para trabalhar isso, nós conseguimos chegar em pontos que a gente queria. A partir do momento que a gente olha pra nossa própria carinha lá no espelho e entende toda a construção que tem ali por trás, a gente consegue agir nessa nossa realidade. Lembra daquele paradigma da consciência? Compreender e agir? Pois bem, se você compreende, você consegue agir. Se você consegue pensar sobre o assunto, você consegue agir sobre ele. E é esse o ponto. Agir. Colocar essas reflexões, colocar esses processos de organização consciente em prática. Mudar a sua vida da forma como você achar que ela tem que ser. E esse é o melhor ponto. Porque quando a gente nos conhece, quando a gente se compreende, quando a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente consegue entender para onde a gente quer ir. E principalmente, como é que a gente vai fazer para chegar lá? Esse processo é muito importante. Não fuja desse processo, abrace esse processo, compreenda esse processo e vivencie esse processo. Esse é um ponto fundamental para a gente pensar num processo de saúde mental que compreenda nós mesmos e a relação que a gente tem com os outros. E aí, a gente pergunta um pouquinho, então, sobre essa função dos pais dentro da adolescência, né? Por que, então, os pais são colocados nessa posição de orientar o desenvolvimento? Por que, então, os pais são colocados nesse processo de entender e compreender como é que eles vão fazer para gerar consciência nesses adolescentes? E a resposta, ela não é simples, mas ela é uma resposta curta. Ela trabalha na ideia de que os pais já desenvolveram consciência ao longo da sua adolescência e, portanto, estão aptos a desenvolver consciência nos seus filhos. Eles podem fazer isso porque eles já aprenderam a fazer isso dentro da sua adolescência. O problema é que nem sempre, né? O problema central disso tudo é que nem sempre. A grande maioria da gente não foi ensinada a ter consciência na adolescência. Primeiro porque isso nem era um debate, né? Primeiro que gerar consciência nem era uma coisa assim muito discutida, né? Há pouco tempo atrás. E segundo, porque as pessoas nunca pensaram sobre isso. Se colocar em pauta, se colocar em foco, não é um processo comum. Apesar de que deveria ser, mas não é. Então, é complexo a gente pensar nisso, porque os pais deveriam desenvolver consciência para conseguir gerar consciência nos filhos, mas eles mesmos não têm o processo de consciência desenvolvido. E aí tudo isso vira uma grande bola de neve que a gente não sabe nem por onde começar. E esse é o ponto, esse é o problema, esse é o centro das discussões. E por isso aquela pergunta inicial, o que você faria por você? Até onde você iria por você? Quais são os seus desejos, quais são as opiniões, quais são os seus sentimentos e como é que eles foram parar aí? Esse é o começo para tentar desenrolar esse novelo de lã e conseguir, enfim, organizar o desenvolvimento do seu filho da melhor maneira possível, sempre pensando no processo de buscar o desenvolvimento de consciência. E é claro, ser consciente não é ser perfeito. Isso é um ponto super importante.
Ser consciente é ter compreensão sobre alguma coisa e conseguir agir nela com o fim atingir o que a gente quer. Isso não significa que a gente vá conseguir atingir aquilo que a gente quer, muito menos que a gente vá conseguir atingir aquilo que a gente quer da maneira como a gente quer. Mas significa que, pelo menos, a gente conseguiu orientar aquilo de uma forma que nos sintamos bem. Por exemplo, imagina que você precisa falar com alguém, você precisa muito contar uma coisa bombástica pra alguém e você não sabe como. E você tem medo, assim, um medo te consome de como que essa pessoa vai reagir a isso que você vai falar pra ela. Existem várias formas de pensar sobre isso. Quando você é consciente sobre si mesmo e sobre as suas relações, provavelmente você vai desenvolver uma forma de pensar sobre isso que você vai falar de uma forma que te deixe bem com isso. Não que preveja o que a outra pessoa vai falar, porque isso você nunca vai fazer. Você nunca vai conseguir prever o que a outra pessoa vai fazer, falar ou reagir. Não tem como. A pessoa é uma formação completamente diferente da nossa. Mas, pelo menos, ao ser consciente de você mesmo, você consegue encarar todo esse processo de maneira que você fique bem com isso. De maneira que você se sinta acolhida, se sinta tranquila com esse processo que foi muito difícil. E esse é o ponto. Quando a gente fala sobre relações, sobre consciência, sobre psicologia, sobre todo esse antro de coisa que a gente discutiu aqui, na verdade, o centro é você. Por que a gente está falando aqui sobre a relação com o filho adolescente? Claro que para desenvolver consciência nele, é óbvio que sim, mas também para pensar em você, para pensar na sua construção e para pensar na sua função de pai, como essa função é constituída e te dar ferramentas para que isso gere uma saúde mental em você também. Esse é o ponto, é você, sempre foi você e sempre será você. Porque nós somos indivíduos que precisam disso. Nós somos indivíduos que precisamos desse processo de consciência sobre a gente mesmo. Precisamos agir nas nossas relações com consciência para que a gente fique tranquilo com a gente mesmo. Os outros são uma consequência. A relação que a gente vai desenvolver com os outros nos constrói, nos influencia, nos afeta, ok, importante. Mas nos afeta. Tá vendo que o nos continua ali presente? Tá vendo que o me constitui tá ali ainda? Tá vendo que você continua no centro das atenções, mesmo que a gente volte o foco para outros desmembramentos disso? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Se olhar no espelho, se compreender e conseguir agir na sua realidade para isso, é o ponto central. Sempre foi e espero que sempre será. Então não tem como a gente cobrar perfeição. Não tem como a gente cobrar perfeição, porque pra gente cobrar perfeição a gente depende dos outros, e os outros são formações diferentes, os outros são histórias, formações, opiniões e pensamentos diferentes, então não dá pra gente cobrar perfeição, mas a gente consegue fazer e agir de maneira que nos sintamos melhor com o que quer que a gente precise fazer. Tranquilo então, pessoal? E aí a gente entra na discussão dessa questão de função de pai. A função de pai, ela é bastante idealizada na nossa vida. Principalmente o papel de mãe, né? Como pais aqui a gente fala sobre genitores e responsáveis, mas em geral o papel de mãe ele é muito estereotipado. Ele é muito marcado por algumas pressões sociais do tipo, você é responsável pela criação do seu filho. Se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Se você não, ninguém mais. Você é você, é você. Você tem que abrir mão das suas tarefas de casa para cuidar do seu filho. Você precisa dar conta de levar ele ao médico. Você precisa dar conta dessa carga. E na verdade, essa carga não é só da mulher. Muito pelo contrário, né? Ela é de todo mundo ali envolvido no processo de desenvolvimento. Mas essa função, apesar de bastante estereotipada, ela é importante. Tirando todos os estigmas, tirando todas as falácias sociais que foram criadas em cima desses termos de função de pai, a gente precisa compreender que os pais, dentro da adolescência, são importantes pelo motivo de eles conseguem mediar o desenvolvimento do adolescente como outras pessoas não conseguem. A gente estava comentando em alguma das lives sobre o processo de controle da infância, sobre como os pais dentro da infância, eles ocupam um papel central da vida daquela criança. Todo o desenvolvimento daquela criança, ele é organizado pelos pais. Tudo que aquela criança faz ou deixa de fazer é organizado pelos pais. Desde a roupa que vai usar até a escola que vai estudar, tudo isso é organizado pelos pais. Porém, na adolescência, os pais começam a ter concorrentes nesse processo de desenvolvimento, né? O mundo passa a ser um concorrente para o processo de desenvolvimento do adolescente. Porque agora ele tem acesso às redes sociais, ele entende o que está acontecendo naquelas redes sociais, né? Porque as crianças até têm acesso, mas em geral não conseguem processar muito
todos os processos envolvidos ali com ela. Esse adolescente, ele tende a começar a andar em grupos, esses grupos sofrem processo de desenvolvimento também. Ele tende a se aproximar de histórias tanto históricas quanto de outras pessoas, e isso vai influenciar eles. Os professores, a escola, tudo isso começa a ser um concorrente para a família no processo de desenvolvimento do adolescente. E os pais, eles são um fixo no meio de vários variáveis. Porque tudo isso que eu falei, colegas, professores, amigos, grupos, eles são muito mutáveis durante a adolescência, mudam muito. A forma de enxergar o mundo muda muito na adolescência, conforme a gente já falou lá na primeira live. E esse processo ele é importante. Porém, o adolescente, por ainda não ter o seu processo de consciência desenvolvido, ele precisa de um ponto ali fixo, uma âncora que esteja sempre ali da mesma forma para continuar com que esse desenvolvimento aconteça. Para continuar orientando e mediando esse desenvolvimento a partir de uma visão crítica sobre isso. Porque se ele só tiver coisas variáveis, se ele tiver ali grupos variáveis, pessoas variáveis, ideias variáveis no mundo dele, o seu desenvolvimento ele vai acontecer meio assim, né? Meio esquisito, meio fora do contexto. Os pais na adolescência, eles têm justamente esse processo de encaminhar, de organizar esse processo. Sempre naquela discussão entre limite, entre controle e liberdade total, né? Sempre pensando naquilo, ó, no meio aqui. Mas os pais, eles conseguem exercer essa função quando eles têm uma boa relação, né? Nem sempre. Mas quando os pais têm uma boa relação com os adolescentes, eles conseguem organizar esse desenvolvimento de maneira mais fixa, de maneira mais estruturada. E isso vai gerar um desenvolvimento psíquico cada vez maior, potencialmente maior. E por isso a função do pai é importante. E por que na adolescência? Porque antes, na infância, as crianças ainda não têm a capacidade formada de desenvolver consciência plena. As crianças, é claro, desenvolvem consciências, níveis, né, de consciência com relação a si, com relação ao mundo, mas não ao ponto do que um adolescente consegue desenvolver. Porque o adolescente ele já tem uma capacidade mental, que a gente chama de pensamento abstrato, que permite ele compreender o mundo longe do concreto. Que permite ele entender, por exemplo, que o Sol é muito maior do que a Terra sem ver isso propriamente dito. Isso é um processo de pensamento abstrato. E é esse pensamento abstrato que vai fundamentar a consciência. Então, na infância, a criança ainda não tem capacidade plena de desenvolver a sua consciência. O adolescente, sim, ele começa, claro, não de maneira abrupta, né? Mas ele começa esse processo de conseguir desenvolver consciência. E na vida adulta, os pais, eles também se tornam variáveis no desenvolvimento dessa pessoa. Porque, em geral, os adolescentes vão acabar saindo de casa, vão acabar reduzindo o contato com os pais, a influência dos pais e a figura de autoridade que os pais representam vai diminuir um pouco na vida adulta pelos próprios processos de independência. Então, é na adolescência o vórtice, o ápice da possibilidade de orientar e de desenvolver e de gerar processos de consciência nesse adolescente. E também, por isso, a função de pais. Por isso a gente não atribui essa função à escola, por exemplo. A escola é extremamente variável, a escola é extremamente mutável. Por isso essa função é atribuída aos pais. Não que os pais sejam imutáveis, mas eles normalmente constituem ali nesses 10 anos que o adolescente passa ali na adolescência, uma forma mais fixa de organizar esse desenvolvimento e por isso a sua função se torna tão importante. E também por isso é importante, depois de fazer um pensamento, uma compreensão sobre si mesmo, assumir essa responsabilidade, se colocar nesse papel como funções, como uma função de orientar o desenvolvimento. Preste bem atenção que essa palavra é extremamente importante. Orientar não é controlar, não é ter acesso total, não é ser o único. É apenas um papel de orientação, de mostrar o melhor caminho e dar meios para que ele desenvolva a consciência para segui-lo. Não que ele vá. Não que ele vá. Porque existem concorrentes do desenvolvimento, como eu falei. Mas ser um ponto de organização, de fornecer as formas de criar desenvolvimento, de ser ali um processo aberto para que se ele precisar de ajuda, ele recorra a você. Para que ser um momento ali onde ele pode, um espaço aberto, onde ele realmente possa organizar a sua própria subjetividade, que no período da adolescência vira uma bagunça, vira uma coisa meio confusa, meio caótica. Assumir essa responsabilidade, assumir essa função com consciência
e planejamento é o ponto. É o ponto. Se você quer melhorar a relação com o seu filho, tá aí o seu ponto. Compreender e assumir a responsabilidade e a função dos pais que os pais deveriam desempenhar durante a adolescência. O papel de orientar o desenvolvimento, de estar ali para dar as mediações necessárias para que ele consiga, de vez, organizar o seu próprio desenvolvimento e avance a um processo de consciência dele próprio. Tranquilo, pessoal? Bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo. Hoje é um conteúdo um pouquinho mais puxadinho, né? Exatamente, Anabelle, exatamente. Ela comentou ali que, infelizmente, muitos pais não entendem essa individualidade e acham que ensinar, orientar é moldar. Não é, até porque, conforme a gente falou lá na primeira live, se você só impõe um pensamento, se você impõe uma coisa que é sua, que vem de você, que vem da sua construção, você impede, você limita que o desenvolvimento realmente aconteça. Porque o seu filho, ele vai pegar aquilo que você está dizendo como uma verdade absoluta e vai reproduzir. Reproduz. E reproduzir em momento algum gera desenvolvimento. Reproduzir limita o desenvolvimento, para o desenvolvimento. Faz com que o desenvolvimento fique estagnado na mesma fase. E aí a gente tem a formação de adultos que não sabem nem por que pensam determinada coisa. Adultos que foram tão ensinados a reproduzir alguma coisa que não conseguem nem sequer pensar na possibilidade de reestruturar esse comportamento. E isso é um problema, né? Isso é um problema bastante grande. A gente poderia discutir aqui vários momentos sociais atuais que demonstram essa inabilidade de adultos serem conscientes sobre si próprios, sobre o mundo e de agirem, portanto, em si próprios sobre o mundo, porque não foram ensinados a isso. Porque foram ensinados que a forma de orientar o desenvolvimento é uma forma taxativa, é isso e pronto. E não é. Quando você faz isso, você limita o desenvolvimento, você impede que aquele desenvolvimento aconteça. E você também impede que essa consciência aconteça, porque a consciência ela não é rígida. A consciência ela tem uma compreensão crítica muito estruturada em torno daquilo. Quando você tem consciência, né, quando você consegue desenvolver o processo de consciência, você não vai pensar naquele momento assim, é isso e pronto. Você vai pensar assim, ó, pode ser isso, pode ser aquilo, mas pode vir daí, mas pode vir daqui. E isso tudo é importante para a formação da consciência. Exatamente. Muito obrigada pelo seu comentário. Nos encaminhando para o final da nossa discussão, mas nem um pouquinho da nossa live, porque hoje, né, hoje tem surpresa, hein? Hoje tem surpresa, não dá pra pular essa surpresa, gente. Não tem como. Fica até o final que vão ter 2 surpresas para quem ficar aí assistindo a gente. Bom, pra gente dar uma finalizada nesse processo mais teórico do que a gente tem para falar hoje, a ação do dia é a seguinte. Olha, essa ação aqui, eu vou dar até um prazinho maior para você fazer. Vou deixar ali mais uns 2, 3 dias para você fazer. Porque antes de você implementar essa ação com o seu filho, você vai ter que entrar em um processo reflexivo. Você vai ter que parar e pensar um pouquinho sobre você e sobre como você se constituiu. Para daí sim você conseguir colocar essa ação em atividade, em prática na relação com o seu filho. Por isso eu vou te dar um tempinho a mais, tá? Vou dar um descontinho. Porque essa ação é realmente muito, muito, muito importante. E talvez essa seja a ação mais difícil de fazer, porém a mais valiosa. A que vai gerar uma experiência mais valorosa dentro da relação com o seu filho. Porque a partir dessa ação, a partir da ideia de prática que eu vou sugerir aqui agora, você vai conseguir mostrar para o seu filho que você também é uma pessoa. Às vezes a relação com o adolescente está tão desgastada, está tão distanciada, tá tão afetada que o próprio adolescente já não reconhece mais os pais na função de orientação e aí acaba buscando outras pessoas ou outros motores do desenvolvimento. E, portanto, essa prática, né, que eu vou sugerir aqui agora, ela é extremamente importante justamente para ensinar ao seu filho que você também ali está disponível para pensar sobre os assuntos. A ação de hoje, então, é o seguinte. Eu sugeriria que você pensasse em alguma coisa na relação com o seu filho que você se arrependeu de ter feito. Algo que você não achou legal, que você, se pudesse refazer, refaria. Algo que você não gostou, ou que você não gosta, né, que acontece frequentemente e você não gosta. E você conversasse com o seu filho. Você chegasse para ele e falasse, olha filho, eu percebi isso,
eu percebi aquilo, eu não gosto dessa posição, tentarei mudar a partir de agora. E se você achar necessário, pedir desculpa, enfim, aí como é que você vê como é que se constrói a sua relação com o seu filho. Mas esse passo de estar aberta e de iniciar um processo de consciência e compreensão, como eu falei, é a ação mais difícil dos 5 dias, é a ação mais complexa e é a que mais vai dar resultados. Porque a partir do momento em que você se coloca nessa posição de ser consciente e compreensiva e comunicativa sobre o que você sente, você abre portas para que ele também o seja. Não que ele vai fazer isso no momento, não que isso seja instantâneo e abrupto, mas isso pode gerar, sim, um processo de consciência nele, um processo de melhorar a relação daí partindo dos dois. Isso é bem importante. Então vamos lá, essa é a ação do dia. Conversar sobre algo que você se arrepende com ele. Se você acha que é necessário pedir desculpa, se você acha que é necessário, tente mudar as suas ações, mas o mais importante é que você reconheça, que você pense sobre isso, tente entender o porquê, o que aconteceu, da onde que veio, né, essa coisa que você não gostou, e converse com ele. Converse com ele para que você consiga ter toda essa base de comunicação e compreensão e consciência para desenvolver com ele. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Como é que tá o conteúdo? Tá fácil? Tá difícil? Quero sair correndo? Como é que tá? Hoje foi uma coisinha mais teórica, né? Foi uns tapinha de luva na cara mais tranquilinhas, mas um tapinha de luva que é necessário para que a gente compreenda a necessidade de olhar pra gente, de olhar no espelho, compreender as nossas construções, as nossas limitações e as nossas possibilidades também. E esse é o ponto. Limitações, possibilidades. Essas duas palavrinhas eu gosto muito, porque é necessário que a gente reconheça até onde a gente consegue ir, tanto com nós, quanto na relação com o outro, reconhecer as limitações que a gente tem e pensar nas possibilidades que a gente pode desenvolver e pensar nas potencialidades que a gente consegue a partir daquilo que a gente já se construiu e pensando naquilo que a gente quer chegar. Sempre importante pensar nisso. Ai, deixa eu dar uma respiradinha, tomar uma aguinha e a gente já volta com a segunda parte dessa live, que também vai ser muito legal. Bom, pessoal, chegamos então no momento da surpresa, né? No momento mágico e maravilhoso da surpresa. Pensando nisso, pensando nesse processo de possibilidades, pensando em tudo isso que a gente falou hoje, né? De se armar de consciência própria, de autoconceito, de se armar de meios para se compreender e para então conseguir compreender o outro. Pensando nesse processo de conseguir ter consciência sobre você, para daí sim ter consciência sobre o outro, eu elaborei um workshop, isso mesmo, um curso todo completo, trabalhando essa questão da adolescência, trabalhando assim, muito intrinsecamente todos os aspectos da adolescência traz, conteúdos bem diferentes do que a gente trabalhou aqui, ok? Aqui foram coisas um pouco mais superficiais, um pouco mais teóricas. Lá no curso a gente já pensa num aspecto mais prático, mais na realidade mesmo, no dia a dia mesmo, em assuntos que são pertinentes à adolescência. E lá nesse workshop, que é 100% online, com 12 aulas fantásticas, trabalhando tudo o que você precisa saber. Se você quiser realmente compreender a adolescência da melhor forma possível e se armar para assumir essa responsabilidade de ser orientador do desenvolvimento dela, pensando em tudo isso, esse workshop foi criado com o maior carinho do mundo, com o maior cuidado do mundo, para que você tenha acesso a todo esse conteúdo e consiga de vez mesmo, mudar a sua compreensão sobre a adolescência e implementar práticas que gerem desenvolvimento e que consigam conduzir você e o seu filho para os objetivos que você quer, sejam eles quais forem. Pensar sobre isso, falar sobre isso, se armar disso é essencial, é o ponto-chave para que você consiga implementar todos esses objetivos na sua vida. O curso, então, ele tem 12 aulas, tá? São módulos online que vão estar disponíveis lá na plataforma Hotmart. Quem não conhece essa plataforma é bem tranquilinha de acessar, o acesso é fácil e é um conteúdo que vai ficar vitalício, então você pode assistir e reassistir quantas vezes você achar necessário.
E o objetivo desse curso é justamente te mostrar o caminho para que você consiga assumir essa responsabilidade com consciência, que você consiga assumir essa responsabilidade de orientação e desenvolvimento da melhor forma possível. E quando eu falo melhor forma possível, eu estou pensando em trabalhar o desenvolvimento do seu filho para que ele tenha esse processo da adolescência pautado sempre no desenvolvimento da consciência e em você também, para que você consiga assumir essa função de pais com o coração tranquilo, sabendo que você está fazendo o melhor que você pode e sabendo o porquê de você estar fazendo determinadas coisas e o porquê e como que isso vai te afetar e vai afetar o seu filho. Então o objetivo é esse, é te orientar, é fazer com que você compreenda a adolescência em vários aspectos importantes, é fazer com que você entenda o que fazer frente a determinados momentos, é você compreender questões como sexualidade, como drogas, questões relacionadas a, por exemplo, orientação profissional, a transtornos mentais na idade da adolescência. Tudo isso está contempladinho lá no curso, de uma maneira bem explicada, numa linguagem bem acessível e completamente disponível para você perguntar, interagir, mandar mensagem, completinho tudo, para que você consiga assumir toda essa responsabilidade de maneira consciente e de maneira mais tranquila, de maneira mais gostosa. É claro que esse curso tem um investimento, né? É claro que ele tem uma contrapartida, mas é importante pensar qual é o ponto, né? Será que esse investimento é um investimento que você vai estar fazendo por você ou para o seu filho? Lembra da pergunta do começo? O que você faria por você? E o que você faria pelo seu filho, né? Quais são as coisas que você encararia, assumiria como uma responsabilidade por aquela pessoa pela qual você é responsável pelo desenvolvimento? E também por você, né? Porque lembrando que o objetivo desse curso, apesar de ser te dar um caminho para organizar a adolescência, mas que também te dá ferramentas para que você se organize em todo esse processo, né? De adolescência, de relação que você acaba desenvolvendo com o seu filho. O objetivo é dar valor à sua relação com o seu filho, dar valor à sua relação com você mesmo e organizar para que você consiga de vez atingir um processo assim de alcançar os objetivos que você deseja com o seu filho adolescente e também com você mesmo e com as suas relações nessa função de pai e de mãe. Então, a partir de agora, já vou sair da live, essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou deixar um link para inscrição no curso ali no link da minha bio. É só clicar que você vai ser encaminhado direto para lá. E para quem está inscrito no curso, lembra que eu falei? Fiquei a semana toda batendo na tecla. Se inscreve no curso, se inscreve no curso. Até sexta-feira da semana que vem vão ter 25% de desconto na compra do curso. Eu vou mandar agora já lá para quem está inscrito no nosso desafio. Vou mandar o link para inscrição e já vou mandar o cupom de desconto para que você tenha acesso a isso agora. Lembrando que a inscrição, ela acontece na hora. Então, você fez a inscrição, fez o pagamento, você já tem acesso ao curso completo. E lembrando também que o valor ele pode ser parcelado da forma que ficar mais tranquilo para você, de modo que você consiga aproveitar esse curso sem pesar muito, né? Sem muitos sacrifícios. Então, acesse o link na bio, acesse o link lá no WhatsApp que eu vou mandar para você se você é um inscrito do curso e tem acesso a todo esse monte de vantagens e a todos esses capacidades que o curso foi programado para fazer você desenvolver e para fazer você conseguir desenvolver. E a segunda surpresa, foi que eram duas, né? A segunda surpresa é que todas essas lives vão ficar salvas. Eu vou salvar e vou fazer um documento com todas elas e vou enviar para você, para que você, caso você não tenha conseguido assistir alguma live, caso você ache que é necessário, caso você tenha se identificado com isso tudo, eu vou montar, não vai ser hoje, tá? Porque eu ainda, como hoje, precisaria finalizar de hoje, ainda vai demorar ali 1 ou 2 semaninhas para eu conseguir organizar tudo isso, mas eu vou mandar o link também para todas essas lives salvas, para você conseguir organizar 100% todas essas ideias e conseguir vivenciar isso novamente quantas vezes foram necessárias. Tudo bem, pessoal? Fico muito feliz de vocês estarem comigo até agora. É muito bom saber que existem pessoas dispostas a pensar sobre isso, porque, em geral, não é uma coisa muito gostosa, não é uma coisa que a gente é ensinado a fazer. Mas que bom que você está aqui, que bom que você está disposto a isso. Beleza, pessoal? Ótima noite para todos vocês. Lembrando, vou deixar o link da inscrição do curso lá na bio. Corre lá já para você dar uma olhada. Tá muito legal, muito completinho. E tem um monte de coisa muito interessante para você conseguir mudar de vez
a relação